Um cara de 35 anos, se ele investir ali uns 2.000, 3.000 reais por 30 anos, ele vai ter a melhor aposentadoria do que 99% das pessoas que ele conhece. Aí, beleza, cada um aí vai pensar em casa, no trabalho, pô, 2 é muito, 3 é muito, quanto que eu posso? Tu precisa descobrir isso. Porque se tu só fizer isso, atualizando pela inflação, tu não precisa se preocupar com mais nada. Eu falo isso para as pessoas, cara, se tu fizer o que tu precisa, gastar mais é teu, desde que tu cumpra a tua meta, o teu objetivo. A não ser que tu queira antecipar ou tu fique mudando de objetivo toda hora, é só fazer isso. Sabe aqueles hábitos que você faz no dia a dia que você nem percebe? Pois é, eles podem estar complicando as suas finanças de um jeito que você nem imagina. Coisas como ignorar pequenos gastos ou pagar só aquele mínimo da fatura do cartão. Parece inofensivo, não é isso? Mas a longo prazo, ele vai pesar no bolso. Reconhecer esses comportamentos e ajustá-los é um grande passo para conquistar a estabilidade financeira. E para falar sobre esse assunto, convidamos André Torbay, que é educador e planejador financeiro independente há 9 anos, ex-bancário e assessor de investimento, bacharel de administração pela Universidade Federal do Amazonas, colunista de finanças e educação financeira na Rede Amazônica, afiliada da Globo, e CBN Manaus. Quer saber mais? Então fica comigo. No Hospital Checkup você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Torbay, segundo a Confederação Nacional da Indústria, CNI, 69% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro no fim do mês. Isso ocorre porque muitos têm dificuldade em organizar as finanças pessoais. Mas para essa turma, qual é o primeiro passo para criar novos hábitos? Rapaz, boa pergunta, né? Porque acho que a gente vive muito no piloto automático. Então talvez o primeiro passo seja trazer a racionalidade para as nossas decisões, né? Não que seja algo tão simples, tão fácil para a maioria das pessoas, porque tem uma rotina muito puxada, não para pensar e tudo mais. Né? Então acho que sair do piloto automático é o primeiro passo. Né? Formar novos hábitos não é tão simples. Né? A gente tem aquela métrica dos 21 dias, algumas pessoas já falam de 60 dias, enfim, é difícil dizer o que é, quanto tempo que você precisa. Né? Mas quando a gente fala de dinheiro, é principalmente você parar para pensar. Né? Em economia comportamental, chamam isso de criar pontos de decisão. Opa, pera lá, eu preciso comprar alguma coisa. É à vista ou é parcelado? Ou antes disso, é débito ou crédito? Você precisa ter as suas regras de como você usa o dinheiro. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas têm muitos cartões de crédito. Pô, tu tem 5 cartões, quando que tu escolhe um? Quando que tu escolhe outro? O que vem primeiro, eu faço um jogo de piruada, assim, o que eu pegar, eu vou usar dessa vez. Tá, mas se tu for parcelar, são quantas vezes? Por que que é 3? Por que que é 5? Por que que é 10? Só porque é sem juros? Então, sabe, a gente tem que sair um pouco desse piloto automático, que é o que o marketing quer que você faça, né? No fim das contas é isso, não quer que você pare para pensar. Muitas vezes o gatilho da persuasão é não te deixar pensar, né? Ou te direcionar para o pensamento daquilo que vai te fazer gastar mais dinheiro. Então, eu acho que o brasileiro ele precisa ter um pouquinho mais de filtro, criar as suas regras, acho que seria por aí. Né? Criar um novo hábito, ele geralmente funciona quando existem outros hábitos que se retroalimentam dele. Por exemplo, fazer atividade física. Tu não vai só treinar, tu precisa se alimentar melhor, tu precisa se policiar para ir dormir num horário certinho, parar de ficar no celular deitado na cama e preparar a sua marmita, né? Então, assim, uma coisa puxa a outra, senão tu tá desperdiçando o teu tempo ali na academia, de certa forma. Né? Então, com dinheiro, ele envolve você sair muito do ordinário ali, do seu dia a dia, parar para anotar, fazer uma organização dos gastos, basicamente é você ter um mapeamento para onde está indo o teu dinheiro. Se você sabe responder isso, você vai ter ali o senso crítico de dizer, pô, isso aqui tá alto ou tá baixo. E pode parecer que, pô, não dá para economizar, mas se você precisa, que outra alternativa te resta? Se você não consegue gastar menos, você precisa ganhar mais.
Eu acho que a frase que eu mais ouço é essa história, né? Para ganhar dinheiro tem duas opções, ou ganha mais ou gasta menos. Então a gente não tem muita saída aí. Mas, Torbay, deixa eu te trazer uma coisa que eu ouvi e eu achei maravilhoso. Eu quero saber se o seu pensamento vai. Quando a gente vai pegar o hábito do brasileiro, vamos comparar com o americano. Nós saímos aí de uma época onde a gente tinha lá no governo, final da ditadura, cara, juros altos, você tinha inflação enorme, de manhã você dormia era um preço, de noite já estavam retaxando o preço para outro dia, e a gente tinha uma estabilidade muito grande na nossa moeda, e a coisa era muito volátil. Então, quando a gente olha para essa época que aí você vem Sarney, e de lá para cá, a gente passou por muitas coisas, até ter uma estabilidade financeira da nossa moeda. Isso não atrapalha muito também se a gente fosse comparar com o americano que tem o dólar estabilizado há anos e anos e anos, porque lá ele já sabe que há 100 anos atrás, quem nasceu, se ele fez uma perspectiva de guardar dinheiro, ele sabe que não vai ter perdas ao longo desse tempo. Você concorda que essa dificuldade que o brasileiro tem também é reflexo de tudo isso que a gente passou? Eu não sei o quanto que isso é relevante, por exemplo, para alguém que tem 20 anos. Né? Porque essa pessoa não passou por isso. Para ela não muda nada se antes do real era cruzeiro, cruzado. Né? Obviamente, você ter uma moeda estável por muito tempo te dá uma economia. Você vive num país que a economia ela incentiva você a continuar trabalhando, empreendendo. Eu acho que talvez isso, em relação ao modelo, não sei se educacional, mas que nos Estados Unidos eles têm um incentivo diferente em relação a dinheiro do que a gente tem aqui. Né? E aí começaria na educação financeira. Pô, lá na escola eles têm pelo menos uma provocação sobre o orçamento familiar. Né? Você aprender algumas coisas sobre isso. Pô, nos Estados Unidos você precisa, as suas obrigações tributárias são diferentes do Brasil. Né? Os impostos lá têm uma dinâmica diferente do que a gente tem no Brasil. Então, eles meio que são forçados a se adaptarem a isso, até porque se ele não cuidar do próprio dinheiro, ele não vai ter uma aposentadoria. Como as pessoas no Brasil têm a falsa impressão de que a previdência social é suficiente. Né? Então, acho que um pouco disso influencia também. Mas talvez um pouco aquilo do sonho americano, né? Do cara, pô, se você trabalhar duro, você abre seu negócio, você vai ser um cara bem-sucedido, você vai ser rico, você vai ser próspero, que no Brasil parece que a gente ainda não tem todo esse incentivo. Né? E eu sempre observo que eu acho que o maior reflexo que a gente teve disso, na realidade, é o que foi passado de avô para pai, do pai para o filho, porque eu vejo muito que a escassez, e eu posso falar sobre a minha família, o meu bisavô, parte de pai, ele era estivador. Então ele trabalhava lá da estiva, no porto de Recife, saiu da Paraíba para lá por causa da falta, não tinha emprego na época da seca. E aí eu vejo que vem ele, vem meu avô maquinista de trem, vem meu pai que é militar, então assim, se vivia com pouco, se controlava, e eu tive uma sorte muito grande em casa, porque meu pai, assim, militar você ganha a mesma coisa, você não tem como ter variação, não flutua. Sim. Então, meu pai sempre foi aquele de que guarda, tem que trocar carro. Cara, o carro da gente, o pessoal até brincava, parecia dos Flintstones. Porque, cara, o fundo já estava meio corroído ali e tal. Tá quase lá já. Tá quase lá, mas combustão assim, ao pé, né? Exatamente. Mas o que eu trouxe no meu caso? O meu pai sempre foi aquele cara para dizer assim, guarda primeiro e depois você troca o carro. Ele nunca fez o inverso. Ele nunca fez uma dívida, e eu falo isso muito para minha esposa. Eu nunca quis ter dívidas grandes porque eu não sei lidar com isso. Porque lá atrás o modelo do meu pai é, cara, você tem filho, você tem família. Então, no caso dele, assim, eu tenho família e eu tenho que manter desse jeito. Então, o medo de dívidas grandes, de eu ter que comprar um carrão ou uma mansão, é de dizer, opa, peraí, deixa eu guardar primeiro para ver. Mas, com as pessoas que você trabalha, e a gente vai falar que é um reflexo do brasileiro, você vê esse comportamento ou
hoje em dia, ou é o contrário, você vê o pessoal primeiro estourando e depois corre atrás? Cara, difícil. Eu não sei te dizer qual é o padrão principal, né? Curiosamente, boa parte das pessoas que procuram as consultorias financeiras é porque estão com dificuldade de organização. Pô, eu tenho uma boa renda, mas, cara, eu não vejo o meu dinheiro, né? Mas tá, como é que tu gasta? Né? Ao mesmo tempo, aparecem pessoas que já têm essa disciplina, já se acostumaram com isso, né? Mas o brasileiro médio, e aí, claro, a gente tem que abrir muitos parênteses, porque, pô, qual o percentual do brasileiro que vive na linha ali? Tem gente que não vai conseguir guardar dinheiro, né? A não ser que comece a ter um outro salário, que tenha uma outra atividade, que complemente a renda. Senão, cara, tá caro viver, né? Tava falando no final da ditadura, começo ali da redemocratização, de como a inflação subiu muito, continua subindo, né? Se a gente pega os dados oficiais de inflação, eles não representam verdadeiramente o que muda no preço do teu custo de vida. Sim. Né? O ideal seria que as pessoas fizessem esse tipo de mapeamento para elas poderem observar. E aí, quando a gente fala de planejamento, para mim, eu sempre uso essa expressão, planejamento é tu criar previsibilidade. Tu planejar não quer dizer que vai acontecer como tu quis, mas se algo estiver mudando, tu tem um plano de contingência. Pô, na medicina isso acontece o tempo todo, né? Tu tem ali, cara, a gente vai por essa tese. Se algo mudar no meio do caminho, eu tenho o caminho A, o B e o C. Né? Dependendo do que a gente vai percebendo, a gente sabe a contingência que a gente vai. No nosso planejamento financeiro deveria ser assim. Né? Pô, legal, a gente está aqui no Amazonas, daqui a pouco começa o período de seca do rio. O que vai acontecer com os preços? Vão subir. Né? Porque a maior parte das mercadorias que chega ainda por barco já não vai chegar direto em Manaus. Vai parar no entreposto ali em Taquatiara, tem um custo adicional de logística. Ou vão começar a mandar de avião, que é mais caro. Né? Pô, a farinha que vem do interior vai ficar mais cara, porque ela não chega tão simplesmente assim na capital. São coisas que a gente sempre sabe que vai acontecer. E as pessoas não se preparam. Quem tem filhos, todo ano aumenta o preço da mensalidade? Com certeza. O uniforme fica mais caro? Sim. O material escolar fica mais caro? Também. Vai acontecer. Aí tu sabe que em maio é Dia das Mães? Não, quando que é Dia das Mães? Maio, né? Maio. Em maio, em agosto, Dia dos Pais, outubro, Dia das Crianças. Novembro virou o mês do Black Friday, né? Já não é só a sexta-feira. Hoje, 12 de maio, ou 12 de junho, Dia dos namorados que a gente tá gravando. Né? Em dezembro, Natal, virou o ano, o que tem? Promoção. Liquida tudo. Né? Então, assim, o calendário de compras do brasileiro, ele é previsível. Se você faz um planejamento para isso, você tenta aproveitar melhor. Só que a gente esquece. Porque a gente está ocupado vivendo a nossa vida no piloto automático. Né? Então, assim, existem muitos aspectos que é difícil a gente, por enquanto, eu acho que não existem comprovações científicas. Há uma questão de escassez, de quem, né, cresceu num cenário de escassez, que quando fica mais adulto, parece que continua vivendo na escassez. Então, é uma pessoa que até parece ser muito mão de vaca. Né? Não é que ela é tão disciplinada assim, ela vive com medo de perder o que ela conquistou. Tem gente que é o inverso. Cresceu na escassez, quando se tornou adulto prosperou e parece que se não gastar o dinheiro vai evaporar, né? Mas aí consegue aos poucos ir mantendo isso. E tem muita gente que tem um pouquinho de responsabilidade, né? A grande vantagem do planejamento é você saber o que você precisa, né? Existe, já falando um pouco de investimentos, por exemplo, existe um conceito que é pouco usado no Brasil, que é o IPS. Investment Policy Statement, a sua política de investimento. A gente sabe que no Brasil, nos últimos 15 anos quase, a proliferação de conteúdo de educação financeira, eu não estou criticando isso, Sim. Criou nas pessoas essa sensação de que, caraca, eu deveria ser autossuficiente na minha gestão financeira. Cara, é um trabalho. Né? Não é que você não consegue, mas para a maioria das pessoas, elas se inscrevem num curso, assistem algumas horas e não levam para frente. E está lá pagando as mensalidades, né? A grande vantagem de você ter um especialista olhando isso contigo, primeiro, ele pode te direcionar, né? Se tu não sabe bem que caminho que tu vai seguir, porque letra de crédito, CDB, previdência privada, o que é bom? Tudo é bom. Capitalização é ruim. Isso aí a gente não precisa, né, ficar muito em cima do muro. Mas o que é bom para você?
O nível de personalização de um planejamento, ele te dá essa clareza para o que é bom para ti. E quando tu tem a tua política escrita, tu não fica sofrendo se um influencer falou da criptomoeda, se tu tivesse investindo em ações tal, tu teria ganho 1000%. Tá na tua política de investimento? Não tá, tu não tem que bater cabeça por causa disso, tá lá, é o teu guia. Lógico, ele precisa ser revisto periodicamente, né? Então, dependendo do momento de vida da pessoa, isso é feito semestralmente ou uma vez por ano, a não ser que mude. Pô, eu tive um filho, eu vou ter filho, eu vou casar, eu me separei, né? Aconteceu alguma coisa na minha vida que vá mudar meu plano. Cara, você ter essa clareza, essa previsibilidade é muito boa. Diminui a tua ansiedade. E até, Tobi, até uma coisa aconteceu comigo, e aí eu trago aqui para ti, que é, às vezes você tá, vamos dizer, eu tinha uma disciplina, aí eu vim abrir um consultório. Comecei com essa parte de mentoria para médico e tal, e comecei a fazer investimento. A disciplina que eu tinha financeira, que eu tinha colocado ali na frente, quando eu tive que descapitalizar, e aí que você está falando, é um momento, é a hora que o cara tem um filho, acabou, meu amigo, o cara vai, de repente, tem que fazer um quarto pro menino, tem que fazer... Cara, para voltar, às vezes é difícil, porque você está no meio do furacão. Você começa, cara, eu tirei o dinheiro daqui, agora tem isso aqui, aí ano passado, o banheiro, quando eu comecei, putz, vou respirar tudo aí, cara, os banheiros estavam dando problema, eu tive que reformar banheiro, e vai grana, e aquela coisa que você vai gastar 10, 20, daqui a pouco você está em 60, 80, e você falou, pô, não estou preparado. Então, eu acho que as pessoas não têm esse... às vezes até a tranquilidade de dizer, cara, se contrata uma pessoa como você só para olhar e falar assim, calma, deixa eu te ajudar aqui, né? Deixa eu só organizar esses pontos. Isso. Você se vê não é necessariamente só para quem está totalmente perdido. Também serve como validação para pessoas que já estão durante a jornada e querem, cara, uma segunda opinião, né? Uma opinião isenta. Sim. Né? Pô, legal, tu pode chegar com o teu gerente do banco e perguntar uma opinião dele. Sim. Se ele vai ter conflito de interesse, a gente acredita que sim, ele está representando uma instituição. Se tu vai num assessor de investimento de uma corretora, ele provavelmente está defendendo uma bandeira. A gente ainda está vendo no Brasil o desenvolvimento de mecanismos para trazer transparência para as pessoas, para começar a deixar evidente os conflitos de interesse que existem. Todo mundo tem conflito de interesse. O problema não é tu ter conflito de interesse, é tu não deixar claro para a pessoa do outro lado. Eu falo isso para os meus clientes. Cara, a transparência é eu falar para ti que isso aqui é bom e tu sabe por que é bom para ti e por que seria bom para mim. Né? Então, hoje no Brasil, a gente começa a ter essa expansão do mercado porque a CVM começou a mudar a regulação, né? Coisa que acontece fora do Brasil, em alguns países, há quase 20 anos. Né? Então, assim, você ser acompanhado, cara, é alguém para tirar dúvidas, é alguém para te trazer uma nova ideia, né? Não é alguém para ficar girando tua carteira. Eu sempre faço paralelo com o personal trainer. Qual é o principal benefício de um personal trainer para as pessoas? Cara, ele trilhar rápido e com maior eficácia o que você tem. Será? Talvez seja só te manter disciplinado. Eu sou o cara indisciplinado para atividade física. Né? Eu vou na academia 3 vezes por semana, nos 3 dias que tem um personal trainer. Nos dias que não tem, meu amigo, eu até durmo pensando, amanhã eu vou lá dar uma corridinha. Bate o despertador, se eu posso dar mais uma horinha, eu vou aproveitar isso. Né? E isso se conecta muito com quais são os teus objetivos. Pô, eu estou no momento que eu posso ser um pouquinho relapso com isso. Pô, eu caminho todos os dias com a Zelda, né? Faço ali uns 40 minutinhos de caminhada pelo menos, treino 3 vezes na semana. Para os meus objetivos hoje são suficientes. Se os meus exames, né, disserem que não, tá tudo bem, beleza. Mantém. Então, lógico, eu concordo contigo que o personal trainer ele vai corrigir teu movimento errado, ele vai atualizar teu treino, mas ele mais do que tudo, ele vai te forçar a treinar. Né? Ele não vai te deixar fazer aquele treino fofo, a não ser que o teu personal seja um cara, né, que, pô, mano, faz aí. Não, ele vai te incentivar. Sim. Né? Um consultor financeiro, um planejador financeiro, ele pode ter a mesma... num primeiro momento, sim. Ele vai te ajudar a ser mais disciplinado. Eu sempre faço essa pergunta quando eu estou na segunda reunião com o cliente.
Cara, o que tu percebeu da nossa primeira conversa para hoje? E eu falei uma vez, passei um deverzinho de casa, me mandar algumas informações, porque a gente está na coleta de dados, antes de analisar e tudo mais. O que mudou? Cara, quase todo mundo responde, eu gastei menos. Por quê? Não sei, simplesmente eu gastei menos. Aí eu pergunto, é medo de falar para mim que tu gasta mais? Alguns falam, cara, sim. Quando a gente entra no momento de mapear gastos, que às vezes envolve pode ser um aplicativo, pode ser um caderno, pode ser um grupo no WhatsApp. Eu já ouvi pessoas falarem, bicho, eu parei de gastar porque eu não queria falar. E, pô, não adianta eu esconder. Né? Eu não vou fazer um caixa 2. Nossa, eu contratei uma consultoria financeira, e vou fazer mas eu vou fazer um caixa 2 aqui para o cara não saber que eu estou gastando com uma coisa ou outra. Né? Cara, só esse efeito já vale. Sim. Até certo momento. Claro, depois tu precisa... Né? Tu não vai ficar dependendo de um consultor só por causa disso. Né? Ele está ali para te aproximar dos teus objetivos. Né? Porque os cálculos são muito simples para quem é jovem. Né? Um cara de 35 anos, se ele investir ali uns 2 mil, 3 mil reais por 30 anos, ele vai ter a melhor aposentadoria do que 99% das pessoas que ele conhece. Aí, beleza, cada um aí vai pensar em casa, no trabalho, pô, 2 é muito, 3 é muito, quanto que eu posso? Tu precisa descobrir isso. Porque se tu só fizer isso, atualizando pela inflação, tu não precisa se preocupar com mais nada. Eu falo isso para as pessoas, cara, se tu fizer o que tu precisa, gastar mais é teu, desde que tu cumpra a tua meta, o teu objetivo. A não ser que tu queira antecipar ou tu fique mudando de objetivo toda hora, é só fazer isso. É tu treinar 3 vezes na semana. Tu não ter todos os dias da semana o dia do lixo, né, de comer porcaria. Cara, tu vai ter resultado físico, só que vai demorar mais. Se tu der um gás, tu antecipa isso. A mesma coisa é com dinheiro. Vamos voltar para o brasileiro médio. A gente sabe que as pessoas gostam, não é gostar, vamos lá, vou refazer. Tem o hábito de estar ali no vermelho. Tem um amigo que ele fala que o cheque especial dele não é tão especial, até porque ele está usando todo dia, né? Já é normal, né? Já deixou de ser né? Mas às vezes a gente, talvez quando a gente vai olhar, o problema dele maior não vai ser nem o quanto ele ganha, mas exatamente o hábito que ele tem todo dia. Qual a dica que você dá para as pessoas começarem a se organizar? Sabe aquela pessoa que se incomodou que tá entrando no vermelho, entrando, daqui a pouco o vermelho começou a ser Orange is a New Black, né? O cara começou a ver Red is a New Black, que o cara se acostuma. E além do mais, as pessoas normalizam que quem não tem dívidas não tem história para contar. Eu tinha um chefe meu, o Márcio, que ele falava assim, Jefferson, vai lá e compra, porque quem não deve, não tem. Exato. E essa é a máxima do brasileiro. Esse, por exemplo, o consumismo foi algo incentivado no Brasil por muito tempo. A gente viu a democratização de cartão de crédito, de corretoras, de bancos digitais, dando dinheiro para as pessoas assim. Né? Sem educação financeira, naturalmente, muita gente vai tomar a decisão errada. Né? Então, cara, primeira coisa, para pensar. Tira ali meia hora. Pega a fatura do teu cartão de crédito. Antigamente, sei lá, 3, 4 anos atrás, chegava pelo correio. Isso não chega mais. Né? Chega no teu e-mail com a senha do teu 6 primeiros dígitos do teu CPF, mas se tu não olha, tá no débito automático, já foi. Tu vai olhar assim, nossa, eu gastei muito, né? Mas com o quê? Tu precisa saber o quê? O que é que tu gasta muito? É comida fora? É assinaturas? O que mais que pode ser? Hoje em dia, compras, né? Sim, a gente sabe às vezes é compulsão. Os aplicativos. Hoje em dia fica mais fácil. Cara, peguei uma fatura de cartão de crédito que tinha 200 linhas. 95% era compra parcelada. Shein, AliExpress, nada contra as marcas. Inclusive, vão patrocinar a gente. Se Deus quiser. Lojas no Brasil e tudo mais. E a pessoa totalmente perdeu o controle. Né? Porque quando as pessoas parcelam, o que elas pensam? Elas pensam no valor da parcela, não no quanto elas estão gastando. Ela está pensando assim, cabe no meu orçamento? Parece que cabe, só que ela vai esquecendo de somar. Né? Pô, uma compra de R$1.000 em 10 vezes é R$100, mas é a única compra que tu vai fazer? Não, aí tu já chega no outro mês com aqueles R$100
mais todas as outras parcelas que tu ainda tem para pagar. Então, o parar olha, entende, decifra os números. Pô, pega a tua fatura do cartão de crédito, joga num chat GPT, pede para ele listar para ti e pede para aos poucos tu vai ensinando ele a categorizar teus gastos. O ideal era fazer na mão, porque quando, né, aquilo que sempre todo mundo diz, se tu escreve, tu para pensar, tu tá entendendo o que tu tá fazendo. Se tu terceiriza para inteligência artificial, como é que tu vai cobrar dela se tá certo ou errado? Tu aceita a primeira resposta se tu não tem um senso crítico, né? Então, começa a categorizar essas despesas. Existem despesas que tu não vai conseguir gastar menos. Conta de energia. Tu pode buscar alternativas para, vou tirar coisa da tomada, vou usar o ventilador um período da noite ao invés do ar-condicionado. O condomínio tu vai economizar se tu pagar dentro dali do período que te dá desconto. Sim. Escola dos filhos, se tu pagar até dia tal, tu ganha não sei quantos % de desconto. Essas despesas não vão mudar. Teu financiamento bancário do teu imóvel, se for no modelo de amortização constante, todo mês diminui um pouquinho. Mas se não, se for o price, é o mesmo valor, né? Então tem despesas que não é ali que tu vai gastar a tua energia. Tu precisa mapear onde é que tu vai ter condição, tu vai ter a discricionariedade de gastar ou não gastar. Ou de gastar menos ou de gastar mais. Foca a tua energia ali, né? Aí, tu, sabendo os teus gastos, tu mapeou, tu dividiu em categorias, tu vai montar teu orçamento. Um orçamento é um planejamento. Eu posso gastar até aqui. Tu não pode cair naquele papo de, quem tem limite é município. Porque é nessa que tu tá, bicho. Passando o tempo, tu vai ficar velho, e se tu desperdiçou o teu tempo, a tua energia e o teu dinheiro hoje, a tua aposentadoria vai ser como? Você sabe uma coisa que eu lembrei, eu achei interessante? Logo que eu formei, e os bancos eles entendem muito. Eu era acadêmico e ganhei um cartão de crédito do banco que eu tinha, que era For Doctors. Quer dizer, ele antes... Já era segmentado. Não, já era segmentado, tinha lá um cara de jalequinho, tal. O For Doctors, quer dizer, o cara já começou a endividar antes de eu ganhar dinheiro, mas ele já sabia que, isso aqui vai ter longevidade. Só que o que acontecia? Esse cartão ele tinha um limite de R$2.000, ponto. Eu começo a trabalhar, e o que eu fazia na minha cabeça? Eu peguei um outro cartão que tinha um limite alto, só que esse daqui, eu só usava esse aqui no dia a dia. Por quê? Porque quando eu mandava passar que ele não tinha mais limite, era o meu limite. Tu parava para pensar. Eu falo assim, daqui para frente eu não posso. Eu sei que eu cheguei em algum ponto. Aí o que existe hoje? O limite é indefinido. Ele é flexível. Cara, tu tem que ter limite. E um ponto importante. Qual é o limite do teu cartão de crédito? Pensa o seguinte. Vou dizer que o cara ganha 1.000. Para ficar fácil o cálculo, a gente não ter que ficar batendo cabeça aqui, né? Fazendo percentual e tudo mais. Cara, tu ganha 1.000. Se as tuas despesas fixas, condomínio, escola de filho... diarista, que tu não vai pagar no teu cartão de crédito, deu sim 500. Já foi 50%. Tu tem 50% para gastar. Só que nesse 50% que tu tem para gastar, vai estar gasolina, vai estar supermercado, vamos dizer que já foi mais 30%. Então 50 com 30 te sobrou 20. No fim das contas, tu tem R$200, né? Tu tem 20% do teu dinheiro todo para gastar com o que tu quiser. Aí te sobrou 200. Aí teus amigos vão te chamar para um final de semana alguma coisa. E aí tu tem R$200 pro mês todo. No primeiro final de semana tu vai gastar quanto? Se tu fosse dividir por semana, tu tinha R$50 para gastar. Isso muda a nossa percepção. Porque pensa o seguinte, imagina que tu foi no bar, no restaurante, qualquer lugar que tu quis ir, e deu R$50 a conta e tu pega R$50 de 1.000. É 5%. 5% de 1.000, eu posso gastar esse dinheiro, eu estou de boa para o resto do mês. Mas quando é 50 em 200, estamos falando de 25%. Num dia, tu gastou 25%, 1/4 do dinheiro que tu tinha para o mês todo, e ainda é dia 5. Muda a nossa percepção. Sim. Né? Um dos livros mais difundidos sobre educação financeira é Os Segredos da Mente Milionária, que é muito legal, fica aqui, inclusive, essa indicação. Às vezes o pessoal reclama, fala que é muito de autoajuda, mas ele traz um conceito que é, por exemplo, orçamento sobra zero. Ele divide todo o dinheiro dele para chegar no final e sobrar quanto?
Zero. Porque ele recebeu o salário dele, ele investiu, ele gastou, pagou as contas fixas, ele se divertiu, ele teve o lazer dele, ele teve a responsabilidade dele e no final não sobrou nada. Mas ele fez o que ele precisava. Essa é uma visão que a gente precisa ter. Né? É assim que muda. A outra opção é tu ganhar na Mega Sena. Né? E inclusive, né, muita gente ganha prêmio, ganha Big Brother, ganha Show do Milhão e pouco tempo depois está na pobreza. Né? Então, não é só o ganhar muito dinheiro. Se tu não controla como tu gasta, tu pode ganhar o dinheiro que tu for, que tu vai gastar esse dinheiro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que sempre é gostoso de saber. Quando as pessoas veem você falando sempre sobre essa parte financeira, cara, qual foi o chute assim no balde que você já deu? E o que você aprendeu quando você falou assim, cara, fiz uma merda financeira assim enorme e de repente eu tenho até vergonha de contar? Cara, não, eu não tenho nenhuma vergonha assim. Eu acho que por uma questão de personalidade eu sempre fui um cara pouco consumista. Aham. E já que muito cedo eu entrei no Bradesco, né, trabalhei um pouco mais de 8 anos no Bradesco, e por sorte, a primeira agência que eu trabalhei não podia ter cartão de crédito. Como era um segmento muito específico para grandes empresas no Amazonas, as únicas contas de pessoa física eram as dos funcionários, então não tinha cheque especial, não tinha cartão de crédito. Então, profissionalmente, a minha primeira experiência já me incentivou a poupar. Pô, eu queria comprar qualquer coisa, eu só tinha cartão de débito. Né? Meu salário era tipo quase R$1.000, assim, né? Isso em 2009, 2008. Cara, Bom 2008. Salário, um bom salário para sua idade. Muito, pô, excelente. Pô, eu lembro o primeiro salário que eu recebi, eu cheguei em casa, tirei o extrato, pô, no caixa eletrônico, tirei o extrato e fui mostrar para minha mãe. No dia seguinte já tava comprando uma geladeira, né? Mas é importante falar isso porque eu vou chegar no meu erro, óbvio. O meu erro foi ter comprado o meu carro. Porque a parcela do carro era quase o meu salário. Putz. Né? Pô, eu trabalhava no centro, estudava na UFAM, então eu perdia, cara, 1h30, quase 2 de ônibus. Né? Inclusive, não é de todo ruim, porque uma das matérias que eu reprovei por causa disso, na hora que eu fui fazer de novo, eu conheci minha esposa. Né? Então, tava lá, escrito nas estrelas. Escrito. Valeu a pena ter reprovado ali. Né? Mas isso me fez pensar... desde ali, pô, com 20 e pouquinhos anos, que embora eu fosse um cara centrado, guardava dinheiro, investia desde ali, eu deveria ter pago o preço, cara, que não era o momento. Eu calculei errado, né? E é engraçado, porque eu lembro isso, eu não vou lembrar o ano, eu acho que foi 2013, talvez tenha sido um ano antes da Copa, um amigo meu casou, numa cidade no Pará e chamou os amigos, a gente foi para ser padrinho e tudo mais, e pô, tava todo mundo na praia ali em, como é o nome, Salinas, pô, camarão, não sei o que lá, pessoal bebendo cerveja e eu olhando assim pro horizonte, pras ondas, pensando, caraca, eu cheguei em Belém, fui no caixa eletrônico e fiz um empréstimo, porque eu não tinha dinheiro para passar aqueles 3, 4 dias do casamento. E pô, eu trabalhava no banco, que pelo menos até a minha época, se tu fizesse qualquer cagada, era responsabilidade tua. Faltou dinheiro no teu caixa, não bateu uma coisa ou outra, tu tem que pagar, ou tu vai ser demitido. Né? Então eu tinha muito essa preocupação, assim, que outro trabalho que eu vou ter? Né? Era um bom salário, até aquele momento eu achava um excelente salário. Com certeza. Né? Ainda estava na faculdade e tudo mais. Então esse foi meu erro. Né? Lógico, eu cometi outros erros em investimentos, né? Acreditar numa tese que depois não deu mas certo. Eu acho que é interessante exatamente você trazer isso, né? Você dizer assim, cara, eu, que sempre fui muito cuidadoso, pô, comprei o carro na hora errada. E quantas pessoas não têm essa compulsão, às vezes, de, cara, eu quero, eu posso, só se vive uma vez. E assim, você pode ter todos os argumentos, né? Pô, pra mim, era ganhar, não era só a qualidade de vida. Eu precisava ganhar tempo para sair do trabalho e chegar na faculdade, pô. Né? Mas tem gente que vai pela facilidade, né? Tem gente que tem, de novo, muito medo da escassez. Conheci um cara bem sucedido profissionalmente, ganhava um bom salário, mas ele tinha na cabeça dele que ele precisava ter mais dinheiro na conta dele do que ele tinha. Então, várias vezes, ele fazia empréstimos para nada. Caraca.
É tipo assim, o cara ganhava 15 mil reais, mas ele queria olhar o saldo da conta dele e ter 50. Aí ele fazia um empréstimo de 35 mil. Aí esse dinheiro ia acabando, ele fazia um novo empréstimo. Parece Loucura. Parece piada, parece história para convencer alguém de alguma coisa. Tem gente, isso é doença. Né? A gente vive, e eu acho super válido você ter dúvida sobre o futuro. Né? Mas se eu não aproveitar agora, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Mas quem é que vive como se fosse o último dia da vida dele? Porque se hoje fosse o nosso último dia, eu não ia estar aqui, pô. Sim. Né? Eu não ia estar falando de dinheiro, eu ia estar com a minha mulher, com a minha família. Né? Ninguém fala isso. Tá, legal, mas só se vive... E se tu morrer amanhã? Valeu a pena ter vivido até hoje do jeito que tu viveu? Não. Porque tu tomaria outras decisões, mesmo que tu fosse gastar o dinheiro. Né? Então, o que o dinheiro traz pra gente é segurança. Mas deixa eu pegar esse argumento seu, Torbay. Bom, tô com 47 anos, aí você tá naquela... Teoricamente, o acordo que eu fiz com Deus era que eu ia chegar nos 90, então pelo menos eu já passei 7 anos aí da metade, então teoricamente a gente vai pro declínio. Porque depois eu fiquei pensando, depois a gente vai de ano a ano, ou biênio, a gente vai conversando lá com Deus. E eu chego numa posição onde eu tenho amigos que gastaram muito dinheiro, viagens e conquistas, e não tem quase nada guardado. Tenho amigos que têm muito dinheiro guardado, também não viveram nada. E tem a galera ali que está no meio termo, eu me sinto no meio termo, que usou um pouquinho e desfrutou um pouquinho. Cara, como tá chegando essa turma dos 40 a mais para você agora? Porque é uma hora que, pô, eu tenho um filho, vamos dizer, vai que meu filho decide fazer uma faculdade, quer fazer uma faculdade que é 10, 12, 15 mil reais, que é uma faculdade de medicina hoje em dia. Cara, se o cara não guardou nessa de que, eu vou aproveitar a vida, ele vai voltar a ser escravo do trabalho dele, porque ele vai ter uma fatura de 10, 15 mil que ele não estava esperando na idade que ele está. Então, assim, ao invés de estar puxando o freio de mão, o cara vai ter que acelerar de novo. Isso está acontecendo muito quando você olha para as pessoas que estão na sua carteira? É interessante porque em tese, né, é entre os 40 e 50 anos que as pessoas mais ganham dinheiro normalmente. Né? Você está ali no topo da sua carreira, da sua formação acadêmica, você abriu um negócio e ele já está muito mais sólido. Teoricamente é quando você se prepara para o legado. Né? Você vai entrar num período de aposentadoria ali com 60 e poucos anos, que não necessariamente é parar de trabalhar, mas é você escolher como que você quer continuar trabalhando, de que forma você quer continuar trabalhando. Né? Eu vejo que sim, né? São pessoas com algumas reservas, né? Alguns muito mais do que os outros, por diferentes motivos. Começaram mais cedo, tiveram mais disciplina, tiveram a possibilidade, por exemplo, de passar num concurso muito jovem. Né? Algumas pessoas passam anos progredindo dentro de uma carreira pública. Né? Os médicos, tu sai da faculdade, antigamente já ganhava muito bem. Hoje em dia é mais desafiador. Né? Para o futuro muito próximo vai ficar mais concorrido. Vai ficar. Né? Vai ter médico Uber, viu? Vai ter médico Uber. Né, assim, se você não tem essa visão de que você precisa se especializar e você precisa precisar menos do dinheiro, porque senão você vai ter que trabalhar muito e estar o tempo todo dando plantão e correndo atrás do plantão dos colegas e final do ano não sair do hospital, porque quem pode vai viajar e você vai estar ali precisando desse dinheiro, é começar cedo, porque quanto mais cedo você começa, menor o esforço que você precisa ter para ter um bom retorno lá na frente. Porque é a sua bola de neve que você está criando. Né? E isso é uma boa analogia. A bola de neve, ela fica grande quase no final. Na metade dela ainda é pequenininha. Mas quando ela está chegando no finalzinho ali, ela vira um monstrão. É essa sensação que as pessoas precisam perceber, porque quando a gente está falando de construir patrimônio, cara, para muitas pessoas é um degrauzinho de cada vez. E aí parece que não vale a pena, porque ela vê todo mundo vivendo. Pô, os teus amigos estão viajando, estão gastando, comprando e tudo mais, e tu tá poupando. Então talvez seja, qual é o teu mínimo para tu perceber que tu tá sendo bem sucedido? Cara, cria os parâmetros. Né? No Segredos da Mente Milionária, o T. Harv Eker, que é o autor, ele fala que ele tinha a conta do milionário.
Faz tempo que eu li o livro, mas se eu não me engano, era tipo, ele tinha $10, $15. Era essa parte do orçamento dele, que ele ia pro hotel mais badalado da cidade e ele pedia um drink. Era o que dava. Mas para ele era a sensação de que eu estou sendo bem-sucedido. Né? Aí ele fala sobre networking, como que isso fez ele chegar perto de pessoas que ajudaram ele em algum momento. Né? Só que, pô, a tua conta do milionário não pode ser 95% do orçamento. Né? A gente precisa saber dizer não, para que a gente possa dizer um sim para alguma coisa. Pô, eu abro mão de tudo isso para poder fazer isso. Né? Qual é o teu vício? Pô, eu abro mão de, sei lá, comer comida fora para eu, uma vez por semana, levar minha família para jantar. Cara, vira uma conquista. Você valoriza de um jeito diferente. Como as coisas se tornam muito acessíveis, elas se tornam banalizadas. É igual você acordar e escovar o dente. Tá no piloto automático, né? Você vai fazer isso de qualquer jeito. E aí, quando vai ver no final, tu queria fazer uma coisa diferente. De novo, o planejamento, ele te dá a visão do tamanho do esforço que tu precisa fazer. Se tu deixa virar uma loucura, o teu esforço vai ser maior. Então, se você tem os sinais ali acendendo de cara, não tá bom, eu tô entrando no rotativo do cartão de crédito, eu tô usando cheque especial, pô, eu não percebo o meu dinheiro na minha conta, parece que tem um ralo aqui, tem um furo, e o dinheiro cai e desapareceu, e eu não sei dizer por quê. É legal esse período assim de declaração de imposto de renda, porque as pessoas elas se assustam com o tanto de dinheiro que elas ganharam num ano e ficam pensando, o que eu fiz? Para onde foi? Cadê né? esse dinheiro? Cara, eu lembro na época do banco, tipo, todo mundo sabia quanto que o outro ganhava, assim, né? Os salários eram parecidos e tal, e aí todo mundo ficava, pô, quanto é que tu ganhou, não sei o quê. E aí eu lembro uma vez um colega falando isso, caraca, o que eu fiz com esse dinheiro? Né? E isso me deu essa lembrança, assim. Isso acontece muito com as pessoas. Cara, ancorar que você está sendo bem-sucedido. Sim. Por que tu é um cara bem-sucedido hoje? Porque tu fez isso, porque tu idealizou isso em algum momento na tua vida. Né? Pô, teu pai era militar, teu avô era... Estivador. Não, teu bisavô é estivador e teu pai... Meu avô era maquinista. Teu avô maquinista. Pô, tu é médico. Né? Pô, tu já deu um passo. Pô, eu fui o primeiro da minha família a entrar numa faculdade pública. Sim. Né? Então, assim, existe uma evolução geracional que vai te permitir ter mais opções para alguns brasileiros, não é para todo mundo, né? Infelizmente. E você traz uma coisa que os parâmetros que você traz, e eu lembro muito sobre uma vez quando eu quis comprar um carro, tá? Eu já tinha um carro, eu e minha esposa, a gente nunca teve muito problema, assim. O carro nunca foi algo que chamou muita atenção da gente, tanto que o dela a gente trocou com 12 anos e o meu com 10 anos. Mas quando eu fui comprar uma CR-V, um carro grande. Na época, caro, 120. Hoje em dia, 120, qualquer carrinho hoje é 120. Mas eu lembro muito que eu tava falando que eu queria comprar uma CR-V e tinha um filho, minha esposa estava grávida de segunda. E um amigo falou assim, até o Marco Antônio, ele falou assim, cara, não te mete com dívida, não. E aí eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, você é rico. Aí eu fiquei procurando, cadê o dinheiro, né? Ele falou, não, cara, você vive o dinheiro que cai na sua conta todo mês. A única dívida que você tem são as dívidas básicas, que é água, luz, telefone, colégio do menino e as coisas, você não tem dívidas. Então, assim, na visão dele, e isso eu levei muito tempo na minha vida, que eu achei interessante. Era dizer assim, cara, não faz uma dívida por nada. Calma aí, será que é o melhor momento? Você tá entendendo? Porque, assim, para ele, que provavelmente tinha dívidas fixas que eram mais pesadas, era ele me falando assim, cara, não dá o passo que eu dei, não. Faz a merda fica que eu fiz, né, cara? Fica aí que é melhor. Turma, olha só, Torbay, eu queria te agradecer muito, cara, por causa desse papo. E eu queria falar para você que assistiu o nosso podcast, cara, quer entender um pouquinho mais, precisa de alguém que te ajude, Torbay tá aqui, tá na TV, tá na rádio, tá em todos os lugares para falar sobre a parte financeira. E se você tá precisando desse passo a passo, assista de novo esse podcast, mande para as pessoas que você acredita que também precisam disso, né? Porque a gente vê que esse é o grande ouro
é você ter alguém que esteja do seu lado, porque não é fácil. Então eu passei por vários momentos e eu sei que ter alguém do lado que vai falar assim, vai por aqui, vai por ali, rever isso aqui e se organiza, tá bom? Pessoal, um grande beijo, até o próximo Jeff Podcast.